Bom dia, turminha do sétimo ano. Vamos lá fazer a correção de vocês. Bom, antes de começar a correção, peço desculpas justamente porque a questão do Tratado de Verdun, na hora que eu registrei aqui a resposta, enfim, uma por ser perto da outra, eu acabei clicando na resposta errada e disparei para vocês. Acontece que eu já revisei, tá? Então ninguém vai ter prejuízo em notas, todas as notas de vocês serão revisadas, tá? Então não se preocupem com isso, com a questão da nota, que eu já verifiquei isso, tá? Mas vamos para a correção em geral. Questão 1. Analisando a árvore genealógica dos bárbaros, quais completam as lacunas? A apostila de vocês tinha mais uma parte aqui embaixo, correto? Que são as descendências aí dos germanos. Mas essa primeira linha de bárbaros, todos aqui são bárbaros, todos eles, essa primeira linhagem de bárbaros que vão formar aqui a Europa, esses três formam a Europa e esse daqui acaba indo para o lado asiático, tá? Os tártaros mongóis. Então eu tenho esses três lados aqui, são os formadores da Europa. Então quem serão esses povos? Serão aí os saxões, os germanos e os eslavos. Tá? Então saxões, germanos e eslavos. Saxões vão formar ali a região ocidental, os germanos central e oriental, e os eslavos aí a grande maioria oriental, tá? Então eu tenho os três povos bárbaros de descendência, ou melhor, de formação bárbara, que vão formar aí os visigodos, os trogodos, vândalos, hunos, que vem dos tártaros mongóis. Então eu tenho um grupo de bárbaros aqui embaixo que descendem dos germanos, certo? Vamos lá. Questão 2. Assinale a alternativa correta. A Alta Idade Média começa com a formação do Reino Franco, estruturado pelo Reino Franco, é o primeiro reinado de descendência bárbara, tá? Então eu tenho aí a formação do Clovis, o bárbaro, ele que se batiza ele que se batiza como cristão, tá? Assim ele consegue o apoio dos cristãos e dos bárbaros, aumentando aí o seu poder territorial, formando o primeiro reinado europeu, o primeiro reinado bárbaro, tá? Utilizando as 5 dicas, responda qual civilização se forma. Eu nasci por volta do século 6 depois de Cristo, sou comerciante e a Trebe faz parte de mim, a Caaba faz parte de mim, me formei entre o Mar Vermelho e o Irã. Eu sou quem? O islamismo, tá? Então eu tenho Caaba e a Trebe, são as vertentes, são os pontos principais da origem do islamismo. Cruzadas a gente vai estudar ainda, que são as expansões para o Oriente Médio. O Império de Carlos Magno nós já vimos, porém ele não tem nada a ver com essa formação do Oriente Médio, Caaba e a Trebe. Cristianismo ortodoxo é totalmente pós-Império Romano aí, tá? Relacione as linhas e colunas sobre o islamismo. Então eu tenho o templo religioso islâmico, nós sabemos que é a mesquita. Tá? Então, inclusive lá na apostila de vocês tem aquela grande mesquita, que tem as minurates, tem todo o desenho lá da mesquita, que é o templo religioso deles. Grupo califado que descende diretamente de Maomé. Nós vimos que o islamismo divide-se em duas vertentes de interpretação. Tá? Então tem um califado que descende diretamente de Maomé, que são os xiitas. O primeiro livro islâmico com questões políticas religiosas é o Corão. Depois eu vou ter a Sunna, porque a Sunna é que vai dar origem aos sunitas, grupo religioso islâmico que seguem diferentes livros religiosos, outras interpretações, outros líderes políticos, que aí são os sunitas. Em São João, 24 de junho, os camponeses de Verson, na Normândia, devem ceifar os prados do Senhor e levar os frutos ao castelo. Levar um certo número de carneiros. Cobra um alqueire de grão e uma certa quantidade de farinha. Segundo o relato acima,
ele faz referência a uma forma de pagamento da Idade Média, que Idade Média tinha algumas formas de pagamento dentro do feudo entre servos e senhores feudais, e cada forma de trabalho era uma forma de pagamento. No caso, isso que tinha que dar parte da produção era a chamada de corveia. Analisando a imagem abaixo, ela faz referência a uma forma de utilização de objetos do senhor feudal, que por sua vez o camponês também paga para utilizar esses objetos dentro do feudo. Esta cobrança pelo aluguel dos objetos do senhor feudal chama-se, quando a gente pagava para utilizar coisas do senhor feudal, como a charrete, os cavalos, o moinho, casa de defumação e outros, qualquer objeto dentro do feudo, é chamado de banalidade. É outra forma de pagamento que utilizava-se dentro do feudo. Poxa, professor, os caras só pagavam dentro do feudo? Para viver dentro do feudo, só pagando com produção. Tá? Analisando a imagem do mapa, este grande pedaço de terra foi governado por um homem que, abençoado pelo Papa Pepino, tornou-se imperador. Este império chama-se e foi governado por... Então, Papa Pepino. Quem o Papa Pepino abençoou pelo seu próprio interesse? Nós temos aí o Carlos Magno e o império chamado de Império Carolíngio. Tá? A relação do Império Carolíngio aí crescente cada vez maior, a qual Carlos Magno vai ficando muito velho e não consegue governar aí o território e divide entre seus filhos e os seus 2 netos. Tá? Onde eu vou ter aí o Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun foi uma divisão de um antigo império medieval que dividiu-se em 3 partes. Então eu tenho aqui a França Central, França Oriental e França Ocidental, o roxinho. Então a resposta correta, eu tinha assinalado para vocês essa daqui, ó. Tava um do ladinho da outra, acabei assinalando errado. Tá? É a A. França Oriental, com Luiz, França Central com Lotário e Ocidental com Carlos. Tá? Com Carlos o Calvo. Ok? 9. Assinale a alternativa correta. No período feudal da Idade Média, a Igreja mantinha todo o controle, sendo ela a única com o poder de leitura e escrita. Isso gerou para a Europa uma. Quando eu tenho a criação da Idade Média, eu tenho uma destruição da cultura romana. E quando eu destruo toda aquela cultura, crio uma nova cultura, eu entro num retrocesso ali, saio do modelo urbano crescente do Império Romano e crio aí vários reinados florestais de uma forma rural, voltando a um sistema de aldeamento. Isso vai ser chamado de desculturalização. 10. Relacione as colunas referentes à sociedade feudal, onde nós temos aí cada um dentro da sua responsabilidade. Tem a responsabilidade de governar, ele governava todo o território, todo aquele espaço grande de terra, era o rei. Cuida das riquezas da igreja, tá? Então, ou seja, quem tomava conta das riquezas da igreja era o alto clero. O clero era dividido em 2 partes, eu tinha o que tomava conta de toda a parte financeira da igreja e a outra parte do clero cuidava da parte espiritual, que se rezava. Então nós vamos ter aí o baixo clero, que rezava somente, cuidava do espírito das pessoas, ficavam dentro dos feudos nas capelas, ajudavam na cobrança dos dízimos, mas a sua principal função era o que? Orar, pedir, rezar e ter o vínculo entre ser humano com Deus. Tem a obrigação de defender os feudos, os nobres, os senhores feudais, a nobreza, os cavaleiros. Tá? Trabalha sem nenhuma recompensa, a não ser sua própria autossobrevivência. Os servos, espiritualidade nós já falamos, e era o bem de maior valor na Idade Média. O que tinha de maior valor era a terra. Sem a terra, eles não tinham poder. Analise a imagem e assinale a alternativa correta. Essa atividade vale meio ponto. Essa imagem, a Eclairé de Sabá das Bruxas, de 1797 e 1798, tem uma interpretação onde eu tenho um demônio aqui ao meio, bode, na visão aí do Sabá, do demônio, mulheres em volta, algumas aí com crianças até oferecendo a criança à noite, e lá alguns morcegos voando, são animais da noite. Isso aqui representa uma imagem medieval, tá?
principalmente da visão do demônio, onde ela representa o quê? A imagem remete-se às trevas e à difamação das mulheres como bruxas adorando o demônio. Tá? Então era o que eles tinham na visão das mulheres, principalmente no conceito de ser mulher. Já tinha um vínculo aí, uma questão religiosa muito grande, mostrando a relação da mulher com o demônio, principalmente vinculando-a a Eva, que traiu o próprio Deus. Tá joia? Então essa foi a correção, pessoal. Um abraço para vocês e até breve.